Fala, gente, tudo certo? Pessoal, hoje trago o papo seguindo o nosso caminho de orientação a objetos, que é sobre encapsulamento. Então, vai ser o nosso primeiro contato com alguns princípios relacionados ao encapsulamento. Eu vou trazer uma visão teórica, vamos dizer assim, mais conceitual, mostrando exemplos práticos, ainda com esse material de apoio que eu estou trazendo. E depois a gente vai para código e coloca mais a mão na massa e aplicamos um pouco do que a gente vai ver aqui dentro do projeto que a gente tem usado como material de estudo. Beleza? Então, seguindo aqui no nosso material, de novo, gente, a gente vai ver parte do encapsulamento, não é tudo ainda, porque tem coisas que, como o próprio uso de interfaces que vocês ainda não conhecem, também podem nos ajudar com o encapsulamento, mas como a gente ainda não chegou lá, a gente vai ver outras coisas. Basicamente, nós vamos focar em conhecer os modificadores de visibilidade, em conhecer os métodos acessadores, os métodos modificadores, como é que eles funcionam, por que eles existem. E aí a gente está atacando o segundo pilar da orientação a objetos, que é o pilar do encapsulamento. Talvez em algumas literaturas vocês encontrem 3 pilares. Alguns livros colocam a abstração dentro do encapsulamento. Mas, cara, é detalhe, beleza? Aqui a gente está trabalhando isso separado. Nós iniciamos com alguns pontos de abstração, agora vamos ver alguns pontos de encapsulamento e assim a gente vai caminhando aqui nessa trilha. Beleza? Daí, só para a gente pegar uma visão inicial do encapsulamento e do nosso projeto, hoje o que nós fizemos, ou vamos dizer que ontem o que nós fizemos? Nós pegamos a nossa classe personagem, criamos diversos atributos para ela, e aí foram os atributos nome, energia, vida, ataque, defesa. Deixamos todos eles com public, e o public é um modificador de acesso. Eu disse que eu não ia explicar naquele momento, mas agora está chegando o momento de vocês entenderem o que ele faz, quais são os impactos de usar ele. E ele, da forma que a gente usou aqui, deixando public os nossos atributos, ele vai bem contra o encapsulamento. Basicamente, o que a gente está fazendo é deixar os membros da nossa classe, ou das nossas classes, expostos, que são os detalhes, os atributos da classe. E, como sempre, fazendo a associação, que é o que propõe a orientação a objetos, vamos pegar o nosso... Se nós tivéssemos uma classe do personagem, mas que tivesse outros atributos, que representam o corpo humano mesmo. O que nós estamos fazendo é, quais são os membros do corpo humano? Bom, eu vou ter costelas, eu vou ter pulmão, eu vou ter fígado, eu vou ter intestino grosso, eu vou ter intestino delgado e aí por diante. E o que nós fizemos aqui em analogia é deixar tudo isso exposto. E aí, cara, vamos pensar, se o corpo humano fosse assim, eu poderia levantar daqui com uma mochila, passar por vocês na rua e enganchar minha mochila na costela de um de vocês. E, pô, foi mal aí, cara, enganchei tua costela, perdão. Porque os teus atributos estão expostos. Ou eu trombar com alguém na rua e dizer, opa, olha aqui, cara, teu intestino delgado caiu aqui, ó, toma aí. Né? Isso não faz sentido. E qual é o encapsulamento que existe na gente? Bom, a gente tem um encapsulamento de pele que está tapando todos os nossos membros e nós temos algumas interfaces de comunicação, que pode ser, sei lá, nossos ouvidos, nariz, boca, as mãos, são algumas interfaces de comunicação que nós temos no nosso corpo. O nosso personagem, ele tinha alguns atributos diferentes, né? Que eram nome, energia, vida, ataque, defesa. E a ideia é que a gente passe a bloquear, a proteger esses atributos e prover acesso de forma bastante moderada a eles, ou simplesmente prover interfaces que proporcionam ações dentro dos nossos objetos do tipo personagem. Basicamente isso. Dá para fazer várias analogias, então vamos pegar lá um carro. O que vocês têm no veículo de vocês, ou do amigo, ou do Uber que vocês andam?
Vocês têm várias interfaces de comunicação com o veículo. Quais são os atributos, os membros do veículo? Bom, tem vários, tem vela, tem pistão, sei lá, eu não entendo nada de carro, mas tem vários atributos ali dentro para que o veículo funcione. Quais são as interfaces que vocês têm? Bom, ou é virar a chave para fazer o carro pegar, eu pisar na embreagem para poder engatar uma marcha. Essas são interfaces, são os métodos que estão expostos do nosso objeto veículo. Agora, o que acontece quando eu piso na embreagem? O que acontece quando eu acelero? O que é acionado internamente nos membros? Quantos são os membros envolvidos numa aceleração? Eu não faço a mínima ideia. E é exatamente essa a ideia que vocês têm que trazer para as classes de vocês. Quantos atributos eu tenho? Não sei. Tenho 5, tenho 10, tenho 15, tenho 20. Agora, bom, eu estou fazendo uma classe referente à folha de pagamento. Vai ter diversos atributos, mas eu vou ter talvez 1, 2, 3 métodos referentes ao processamento da folha de pagamento. E esses métodos vão envolver diversos atributos, diversos campos dessa nossa classe. Quais são? Não sei, mas o que vai estar exposto é somente os métodos que vão prover essas interfaces, entenderam? Então esse é o propósito por trás do encapsulamento, a gente proteger da nossa classe tudo que nós temos. Proteger de quem? Proteger dos outros desenvolvedores, proteger de nós mesmos. E quando eu falo proteger, quando eu declaro as coisas fechadas, elas não são acessadas de fora dessa classe, elas só vão ser visíveis quando eu começar a fechar o nome, fechar a energia. Outras classes, ou qualquer outra coisa fora desse escopo do personagem, fora do class personagem, não vai ser acessível. Eles não vão enxergar, é como se não existisse o nome. Hoje está tudo exposto. Embora eu crie um método para sofrer dano, ou para receber alguma coisa, ou para treinar ataque, está exposto o meu ataque. E qualquer um poderia ir lá e manipular o meu atributo ataque e alterar para 100, para 200, para 1000. E no momento que eu fechar, eu posso dizer que ninguém sabe que existe esse atributo ataque, mas tem os métodos que vão prover o treinamento para aumentar o ataque. Essa é a ideia, tá? Bem resumidamente por trás do encapsulamento que a gente tem aqui, tá? Então basicamente é isso. Hoje nós temos um retrato de uma classe toda exposta, os atributos todos expostos como eu estou representando no corpo humano que nós temos aqui. Se não tivesse esse encapsulamento de pele que protege o corpo, que protege os membros do corpo humano, certo? Acho que é uma analogia legal aí da gente ter. Por definição, a gente pode dizer que encapsular é a proposta de isolar o máximo possível as classes, que é o que eu já estava falando para vocês na verdade, né? De forma a esconder os detalhes de funcionamento interno, que é o que a gente estava associando aí ao carro, ao corpo humano e até mesmo a classe que a gente já estava desenvolvendo na outra aula. Maravilha? E com o encapsular, ele, mais do que proteger, as coisas estando bem encapsuladas, bem definidas, eu consigo também reaproveitar melhor. Eu consigo utilizar em outros projetos. Então, encapsulo alguns módulos, algumas classes de forma adequada, eu consigo reutilizar em diversos projetos também. São características importantes do encapsulamento. Por trás disso, não teria como encapsular atributos se nós não tivéssemos os modificadores de acesso. Esses modificadores de acesso, eles vão nos permitir configurar a visibilidade para atributos, para métodos, das classes que nós estamos desenvolvendo. E aí eu vou mostrar para vocês quais são os modificadores existentes na maioria das linguagens de programação e aonde e como vocês aplicam eles nos projetos de vocês. Basicamente, o que toda linguagem tem? 3 modificadores. O modificador public, e aí eu coloquei esse sinal aqui, ó, que é o que normalmente vocês vão encontrar em diagramas de classe,
onde tiver uma representação com um sinal de mais, ele está representando a visibilidade pública. A visibilidade privada, ou private, ela é sinalizada com o sinal de menos. E o protected, normalmente com o hashtag ou a cerquilha, certo? Então essas são as 3 mais populares visibilidades para nós utilizarmos. O que elas representam, gente? Nós temos algumas outras visibilidades, mas isso são outros escopos e a gente vai estudar mais na sequência. O que elas representam? Se eu pegar a public, o código que nós fizemos na última aula, nós aplicamos public em tudo. Nós pegamos lá e public, 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 public. O que nós fizemos ali? Nós deixamos os nossos atributos expostos de forma pública a qualquer classe ou arquivo que esteja no mesmo projeto em que aquela classe está localizada. Então, todo mundo no mesmo projeto vai enxergar aqueles nossos atributos. E isso é extremamente errado, expor os nossos atributos. Quem é que vai ser exposto de forma pública? Não é, vocês não vão escolher a opção de criar todos os métodos públicos. Eles acabam, por natureza, na grande maioria, sendo público porque eles provêm uma interface de acesso à nossa classe, ao nosso objeto. Mas a opção de vocês tem que ser sempre pela maior proteção possível. E, às vezes, vocês vão ter métodos internos, métodos que estão ali, foram criados só para centralizar ações da própria classe. Esses métodos não vão ser públicos, eles não têm por que estar expostos. Então, eles vão ser métodos privados. Métodos em que vão prover acesso, que nós queremos que as outras classes utilizem, aí sim, esses carinhas vão ser públicos. Importante, quando eu não coloco nome, não coloco o public explicitamente, ou não coloco o private explicitamente, ele, por default, no TypeScript é public. Outras linguagens, o Java tem um modificador default, por exemplo. E aí ele é um pouquinho diferente de todos os outros. Mas aqui o padrão é public. Não coloquei, é public. Certo? Então, vamos em frente. O segundo modificador é o private. O private é o modificador mais reservado que tem. É onde eu fecho tudo. Se eu colocar private no meu atributo, ninguém fora da minha classe vai poder acessar este campo, este método, ou seja, quem for que estiver com a visibilidade privada. Tá? E essa tem que ser a primeira opção de vocês sempre. Assim como lá vocês declaram sempre uma variável com const, se precisar vocês mudam para let, aqui vocês vão optar sempre pelo private. Se precisar abrir, vocês vão ir avaliando qual é a visibilidade que vocês vão aplicar. Mas a primeira opção é private. Atributos, via de regra, são sempre privados. Então daqui para frente, sempre que vocês forem trabalhar com orientação a objetos, atributos são sempre privados. Métodos. Métodos serão privados quando eles estiverem provendo algum serviço à própria classe. Então, criei um método aqui que está centralizando alguma coisa que eu estou utilizando em vários métodos dessa classe. Esse método é privado, ele é um helper da minha classe. Então, ele é privado, certo? Se não, se ele vai prover interface, bom, aí não, aí ele vai ser talvez público. Beleza? A terceira visibilidade, e essa a gente não vai explorar muito ainda, vou passar a visão dela, ela é quase um private aqui. Então ela tem algumas variações também diante de algumas linguagens. Então lá no Java mesmo, o protected, quando eu aplico, ele tem uma visibilidade de pacote. Aqui a gente não trabalha com pacotes, então é diferente. Aqui no TypeScript, o protected ele é basicamente privado, só que se estenderem a minha classe, quem estiver estendendo a minha classe vai enxergar quem estiver protegido, seja atributo ou método, como se fosse público. Por que isso? Quais são as vantagens?
As vantagens são para que eu tenha código mais limpo, que eu não tenha que ficar criando métodos acessadores e modificadores para atributos que eu não quero que estejam expostos para outras classes que não sejam somente classes filhas que estão aprimorando o comportamento dessas classes desenvolvidas. Então, Protected é a opção para quando eu quero trabalhar com herança. Então, criei uma classe e eu vou trabalhar com subclasses dela, eu vou aprimorar essa classe. Aí é onde eu posso aplicar atributos protegidos, e aí a gente volta no que a gente estava falando do private, é a exceção do private, o public nunca, o protected para essas questões de herança, aí sim a gente pode aplicar. E a mesma coisa para os métodos. Métodos que só vão ser utilizados por subclasses, bom, eu posso usar o protected, que aí eu não deixei ele público, mas eu também consigo flexibilizar o private dele para não ter que escrever outro método. Maravilha? Bueno, bueno, bueno. Aí, talvez surja a questão, mas e agora? Os meus atributos são privados, como eu faço para saber, por exemplo, o nome do cliente? Então, pô, fechei tudo. O que eu faço? Para que serve essa minha classe então? Está tudo privado? Aí entram os métodos de acesso. Então tem métodos especiais, e aí de novo, trazendo outras tecnologias, quando eu falo lá no Java, por exemplo, eu sou praticamente obrigado a trabalhar com esses métodos, que são os chamados getter e setters. Dependendo da tecnologia, do framework que eu estiver utilizando, ele vai exigir que eu tenha atributos privados e métodos de acesso para todos os atributos, às vezes. Certo? Então eu sou altamente influenciado a trabalhar com esses métodos. Aqui, nem tanto. Nem tanto. As tecnologias não nos obrigam a fazer uso desses métodos. Mas vou explicar para vocês o funcionamento e vamos ver na sequência a aplicação desse carinha também. Esses métodos, eles têm um padrão a ser seguido, tá? Em suma, o propósito deles é prover acesso aos atributos que devem ser acessados fora do escopo da classe. Então, só aos que devem. É uma prática bastante comum criar atributos e get e set para todo mundo. Isso acaba fazendo com que se perca o sentido do encapsulamento desses carinhas aqui. Tá? Não é essa a ideia, eu vou criar só para quem realmente for necessário criar. Esses métodos gets, eles possuem algumas características para que eles possam ser classificados como get. Tá? E essas características são: um método get ele sempre tem um retorno do tipo do atributo em que ele está provendo acesso. Ou seja, eu estou criando um método get para o nome. O nome é string. Então o meu método get do nome retorna uma string. Sempre. Vai sempre seguir esse padrão. Um método get, ele não tem nunca parâmetro. Se ele tiver parâmetro, ele não é mais um método get. Certo? Isso são convenções de getter e setters, tá? O nome, ele é sempre composto por um prefixo get. E aí tem algumas variações em tecnologias. Um vai ser um método normal, que tem um início get, depois o nome do atributo. Aqui, no TypeScript, a gente tem uma forma um pouquinho peculiar de trabalhar com os getter e setters, e eles são, de fato, tratados de forma especial aqui dentro. Eu já vou mostrar para vocês como é um método get aqui dentro. Olhem só, um exemplo de código de um método get. Como eu disse para vocês, ele é tratado sim de forma especial. E aqui eu fiz um recorte do nosso código lá do projeto da aula anterior, que nós tínhamos os atributos, e apliquei um método get no nome. E a assinatura dele ficou mais ou menos assim, ó, public get, estou sinalizando que é um get, depois eu tenho o nome do atributo, que eu estou provendo acesso, que é o nome, certo? O tipo de retorno, que é o string,
que é o mesmo tipo lá do nome, e aí eu digo o que ele faz, return this name, nome, melhor dizendo. Basicamente é isso, é esse o corpo de um método acessador ou um método get. Beleza, gente? Daí, nós temos, bom, eu mostrei para vocês como prover o acesso, mas como é que eu posso prover a modificação dos atributos? Bom, eu quero que se possa também alterar o atributo nome. Como é que eu faço? Bom, aí entram os métodos modificadores, ou os métodos setters, ou sets. A proposta desse carinha aqui, como a gente já vem conversando, é prover acesso, prover modificação, melhor dizendo, aos atributos privados que devem ou podem ser modificados da nossa classe. Então, todos estão privados. Opa, tem esse aqui que eu preciso que seja modificado fora. Bom, então vou criar um método set sinalizando como modificar este campo ou este conjunto de campos, dependendo do que a gente está provendo. No caso do set, normalmente é modificação de um único campo, tá? Características. Ao contrário do get, o get retorna o tipo de dado que ele está entregando, porque ele retorna o nome lá no nosso caso. O set, ele sempre retorna void, não tem retorno o método set. Ele, ao contrário do get, que não tem parâmetro, ele sempre recebe por parâmetro o novo dado a ser imputado no nosso atributo, no nosso campo. Certo? Então, não tem retorno, mas tem parâmetro. Ele é basicamente o inverso do get nesse sentido. O prefixo dele, em vez de get, é set, né, que eu estou setando um novo valor. Segue o mesmo padrão do get, em termos de organização, e eu vou mostrar isso para vocês aqui. Aqui eu peguei a mesma ideia, só que aqui eu construí o método set do nome. Então, observem, ele não tem retorno, ele tem o prefixo set, e ele faz o quê? Ele pega o nome, observem aqui, ó, o nome que está entrando por parâmetro, por argumento, e ele coloca no atributo nome. Então ele pegou este carinha que entrou por aqui e colocou no this nome, que é este cara aqui. Então ele alterou o atributo que até então estava privado. É óbvio que na sequência vocês vão colocar privado em todos esses outros. Coloquei aqui só no que a gente estava usando de exemplo para ficar mais em evidência. Bueno, aí, se vocês ainda não tiveram essa reflexão, ela provavelmente virá muito em breve, que é, porra, mas peraí, eu estou colocando o meu atributo privado, e estou colocando um get, e estou colocando um set para ele, que simplesmente retorna o valor dele, no caso do meu get, e o outro simplesmente pega o dado que eu quero colocar e coloco. Então, o que muda? Criei mais 4, 5 linhas de código para criar os getSet, para fazer exatamente o que estava sendo feito quando ele estava público. Isso pode soar estranho num primeiro momento. Mas o principal motivo por trás disso é que a gente possa controlar como as informações serão retornadas dos nossos campos, ou dos nossos objetos, e também como elas serão entradas. Eu posso tratar a entrada. Naquele caso ali, eu simplesmente entrou o nome, coloquei o nome. Mas eu poderia ter validações ali, eu poderia ter, sei lá, logs ali dentro, de quando alguém modificou um campo do meu objeto. E se eu deixar público, isso aí sai completamente do meu controle. Mas ali não, eu consigo botar um log dentro do set, eu consigo validar isso daí. Então, por exemplo, no nosso set nome, o que nós poderíamos fazer ali? Eu poderia ter um if validando se o nome tem pelo menos 2 caracteres, se tiver eu aceito, se não tiver eu lanço um erro dizendo que aconteceu um erro de validação. Então eu passo a controlar quem pode e como pode acessar ou tentar modificar os meus atributos. Então esse é o grande propósito por trás de ter, sim, os gets e setters, os getter e setters. Beleza, gente? Acho que a gente já bateu bastante papo
vamos dizer que conceitual, né? Mas estou trazendo o código para exemplificar para vocês. Mas vamos ver o que a gente consegue aplicar dentro daquele nosso projeto. Então, vamos dar uma olhadinha naqueles nossos códigos lá e vamos botar a mão na massa lá. Bora! Maravilha, turminha! Se vocês não me abandonaram até aqui, vocês não me abandonam mais. Eu estou com o meu projeto aberto aqui. Eu basicamente tirei uma cópia do projeto da aula passada, não alterei nada, estou com ele aberto aqui para a gente fazer alguns brinquedos, alguns testes dentro desse código. Já aproveito para convidar vocês, já que vocês estão até agora, deve estar fazendo sentido o conteúdo. Então aproveitem, deixem uma curtida, comentem o que vocês estão achando do material, se faz sentido para vocês, o que mais vocês querem ver relacionado ao tema, que isso com certeza vai fazer com que eu vá trazendo mais coisas relacionadas. Beleza? E já que está aberto aqui, vou mostrar para vocês, ó, esse aqui é o CodeSnap, é o que eu uso para tirar prints de código, que fica bem bonito ali, principalmente para botar em slides. Olha só, bem legal, ó. Conforme eu vou selecionando, ele vai montando o print para mim ali, ó. Eu posso salvar esse carinha aqui para usar nos meus materiais, beleza? Bem tri. Ó, só habilitar ele aqui, adicionando a extensão do CodeSnap, tá bombando. Mas beleza, não é esse o nosso propósito aqui, pelo menos não hoje. Esse era o nosso código. Todo mundo, vou trocar aqui, todo mundo público, agora sim. Os nossos métodos definidos, sem visibilidade, ok. Então, primeira coisa a fazer aqui é, vamos tirar esses publics todos aqui. Vamos deixar todo mundo privado. Esse é o primeiro passo. Então, atributos sempre privados. Ou, naquelas situações de necessidade de extensão, protected. Beleza? Todos privados, bonitinhos. E aí nós tínhamos aqui coisas do tipo o retorno dos status, beleza, o retorno, o nosso treinar ataque, o nosso treinar defesa, e a gente vai definindo aqui a visibilidade desses carinhas aqui. Então é public o nosso retorno de status, beleza, e o de treinar ataque é público, o treinar defesa é público, acho que todos eles estão sendo utilizados fora da nossa classe. Então, sim, eles precisarão ser públicos. Mas, digamos que eu cheguei num momento aqui que eu preciso, eu identifiquei um ponto de melhoria onde, cara, todas as vezes eu randomizo valores. E aí eu identifiquei que eu posso criar um método aqui dentro que me auxilia nessa randomização, para que eu possa reutilizar nos outros métodos. E eu vou fazer assim, ó. Vou botar assim... Vou tirar do contexto de que daqui a pouco isso aqui poderia estar em outra classe de utilidades, mas enfim. Randomizar. O que esse método nos retorna? Ele retorna um número, tá? O que ele faz? Ele basicamente vai fazer isso daqui. Ele vai simplesmente aplicar esse cálculo aqui, tá? Math.random vezes 10. Quem é 10? Esse 10 é uma variável. Ele é 10 aqui, em outro lugar ele já é 100, em outro lugar ele volta a ser 10, é 5. Então, isso é dinâmico. Então, vou dizer assim, então ele tem como parâmetro um fator, chamar de fator. Um fator que é um number. E aí o que tu me entregar aqui é o fator. Então é vezes o fator. Isso aqui eu vou retornar. Certo? E aí eu vou utilizar esse método aqui toda vez que eu fizer isso aqui. Então é igual a fator, ou melhor, fator, randomizar com o fator 10. E aí eu posso aplicar essa ideia aqui
em todos os lugares em que eu estou fazendo o cálculo. Fator 10. Fator 10. Claro que aqui eu não otimizei muita coisa porque não tem muita lógica atrelada ao handle. Mas vai dar para a gente pegar uma visão da ideia que eu quero trazer aqui. Ó, fator... Aqui era o quê? 5? Acho que era 5. Fator 7. E beleza, a gente acabou de refatorar este carinha aqui. Daqui a pouco eu poderia colocar ainda ali dentro mais a lógica de validação, se eu identificar que tudo é 100, bom, mas enfim, isso é detalhe. Mas agora, dessa forma aqui, eu tenho atualmente, deixa eu abrir aqui do lado, a nossa classe principal, que é quem usava esse objeto aqui. Eu tenho aqui um person.treinarAtaque. Se eu fizer assim, ó, person ponto, eu tenho um randomizar. Não faz sentido eu ter acesso a esse randomizar aqui, porque o objetivo dele é ser um facilitador para a minha classe. Então o que eu vou fazer? Esse randomizar, ele é private. E quando eu torno ele privado, ele deixa de ser visível aqui, ó. Não tem mais o randomizar. Assim como não tem mais os atributos. Nós estávamos com todos os atributos visíveis aqui. E eles poderiam ser manipulados a qualquer momento. Como já estava relativamente organizado esse código, e nós já tínhamos criado métodos, que são seriam as interfaces de acesso ao nosso personagem, a gente já estava usando. Então, não teve grandes impactos aqui, mas eu poderia antes, ó, se eu tiver com o nome público, aqui eu tinha acesso ao nome, ó, tá aqui, ó, tá visível. Quando eu tornei ele privado, eu acabei com isso aqui, certo? Mas aí, se por algum motivo eu quero, assim que iniciou o jogo aqui, eu quero colocar aqui, nesse console log aqui, eu quero colocar o nome do personagem. Quero colocar o nome dele. Então, personagem, e aí aqui eu quero que apareça o nome desse carinha. Vou fazer assim, ó. Observe. Como é que eu vou imprimir o nome do personagem aqui? Vou botar person, ponto, e agora, status. Status vai vir tudo. Eu quero só o nome. Aí entra o bendito método get. E a IDE, ela já traz facilitadores para se criar esses métodos. Observem aqui, ó, se eu digitar get, olha aqui, ó, ele já tem o corpo de um método get para me entregar. E ele diz assim, ó, get, igual value, qual é o nome? É get nome. O que retorna? Retorna um string. E aí é que eu vou dizer só o que ele retorna. E aí o detalhe aqui é, talvez vocês já tenham lido em alguns lugares que tem um padrão para atributos privados que é deles iniciarem com underline. E talvez o grande motivo por trás disso é exatamente esse daqui, ó. Eu poderia colocar um underline aqui, certo? E dizer que isso daqui retorna o nome, né? O this.nome. E aí aqui eu dizer que isso aqui vai, ó, imprimir o nome. Observem que ele trata o método get como se fosse um atributo. Ó, ele aparece como um atributo. Está aparecendo com underline nome, conforme eu tenho aqui. Só que é estranho, né? Esse underline na frente aqui, ele vai atrapalhar o nosso código. Então o que eu faço? E o que é o padrão aqui, a convenção? A convenção é que vocês aqui tratem os atributos privados com um underline na frente. Vocês observaram, né, que aqui ele acusou uma duplicidade no identificador. Então o nome, quando eu declarei aqui tentei com o mesmo nome, ele diz, tá duplicado o identificador nome.
Então, por isso eu uso underline aqui, para aqui eu poder usar ele com o nome real, vamos dizer assim. Então, public get nome retorna um string e eu vou dizer que ele retorna o quê? Ele retorna o this.nome. É esse carinha aqui de cima. Aí fica bonito para quem estiver usando, a minha classe, vai estar transparente, ele vai fazer um person.nome. E é isso. Sem pegadinha, sem underline na frente, bem bonito. Se eu quiser prover alteração, conforme a gente até fez ali, mostrei para vocês no material, eu também tenho uma criação do set aqui, ó. Set. E aí eu poderia ter um set nome. Ó, o set, ele já me diz aqui, ó, que o set tem sim um parâmetro. Esse parâmetro vai ser nome também. Pode ser qualquer outro nome aqui, não vai fazer diferença, né? Mas ele vai fazer um this ponto, só, ele me dá todo o esqueletinho bonito aqui, ó, this.nome, ou melhor, this.nome, recebe o nome, que é este carinha aqui de cima, ó. Observem pelas cores, assim, associar quem é quem, tá? Aqui o marronzinho, ó, é marrom igual esse aqui, ó. Este carinha aqui, ele é referente a este cara aqui. Então, estou dizendo assim, ó, o nome que chegou aqui, eu quero que tu coloque no meu atributo nome, certo? Aí ele vai colocar neste cara aqui. Então, por padrão, vocês podem, sim, aplicar isso aqui em todos os atributos de vocês. Então, dá para refatorar aqui e colocar todos com underline. Um exercício para vocês já. Coloquem todos com underline, refatorem tudo que vocês têm aqui embaixo e vejam se o código de vocês continua funcionando corretamente. Ainda tem gente que prefere e opta por criar métodos getSet para todo mundo e alguns getSet ficam privados. Esses métodos privados, eles são utilizados até mesmo pelos outros métodos da classe. Então aqui, onde a gente está fazendo um this.energia, recebe o randomizar, seria já um set energia. E aí, aqui dentro mesmo eu estaria usando. Eu iria abrir esse método como público só se fosse realmente necessário, senão ele ficaria ali privado. Beleza, gente? Eu acho que daqui, dessa primeira visão, era isso que eu queria passar para vocês. Então, fica a ideia aí de gets e sets para acessar todos os membros privados, somente quando necessário. Trabalhar com os atributos privados sempre. E eu acho que, por hoje, é isso. Dessa forma, a gente fechou todos os atributos, deixamos expostas somente as interfaces que realmente devem estar expostas. Ó, o nome aqui, as ações que realmente precisam ser utilizadas por outras classes e tá bonitão, tá show de bola nosso código. Beleza, gente? Então, acho que ficamos por aqui. Se fez sentido para vocês, sigam o protocolo de sempre, curtir, comentem, troquem uma ideia comigo, deem sugestões de conteúdos que a gente vai pensando em coisas novas, beleza? Valeu, um abraço, até o próximo.